Muito bom dia a todos os presentes aqui em Cayey, Porto Rico, e os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, e também lá em Monterrey, Nuevo León, México, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim. Hoje, 14 de dezembro deste ano 2025, lemos uma porção da Escritura ali em Gênesis, capítulo 2, versículo 1 em diante, onde nos diz: assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Aí à esquerda ele escreve sétimo dia. O lugar de repouso da coluna de fogo. O lugar santíssimo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Hoje, domingo 14 de dezembro deste ano 2025, temos este tema sob essa pequena conversa desta ocasião, e nos diz, na mensagem A Trajetória dos Ministérios de Moisés e Elias, a qual foi pregada em 26 de abril de 1997 na Guatemala, nos diz: e agora podemos ver como estes ministérios de Moisés e Elias são os ministérios das duas oliveiras que para o último dia, para o tempo final, estariam manifestados onde? No tabernáculo de Deus, na casa de Deus. E porquanto a casa de Deus entra no último dia, a dispensação do reino, nessa dispensação, esses ministérios estariam manifestados. Ou seja, vejam, a casa de Deus, a igreja do Senhor, entra a essa dispensação, a dispensação do reino. Continua dizendo, por isso os ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta vez não correspondem à dispensação da graça. Ou seja, as duas oliveiras, esses ministérios operados pelo Espírito Santo, não correspondem à dispensação da graça. Agora recordem que corresponde ao ministério de Elias, mas em sua quarta manifestação. Ele aqui, um pouco mais à frente, vejam, continua dizendo, nos diz, porque o ministério de Elias corresponde à dispensação da graça, já foi manifestado pela quarta ocasião, ou seja, foi manifestado no mensageiro da sétima era da igreja gentia, e para sua quinta manifestação estaria fora da dispensação da graça, e estaria fora das 7 etapas ou eras da igreja gentia. Vejam, não está e está. Ou seja, não estaria Moisés e Elias na dispensação da graça, mas, por outro lado, sim, está o ministério de Elias. E aí é que podemos ver que é a manifestação desse espírito ministerial, mas em sua quarta manifestação. E quando ele manifesta esse espírito de Elias em outro homem, pois então vem ser em sua quinta manifestação e em outro véu de carne. Não pode ser no mesmo véu de carne. Deus sempre atua então, por meio de outro, quando leva esse mensageiro que já operou algum ministério. Por isso é que os milagres que o cristianismo está esperando para serem manifestados dentro da dispensação da graça, correspondem ao ministério de Moisés pela segunda vez e Elias pela quinta ocasião, pois já os milagres correspondentes ao ministério de Cristo por meio do seu anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia, onde esteve o ministério de Elias, já foram cumpridos e os vimos cumpridos no reverendo William Branham.
Agora vejam que esses milagres que o cristianismo estava esperando para serem manifestados sob a dispensação da graça, esses correspondem ao ministério de Elias e Moisés, mas sob a dispensação do reino, porque os milagres correspondentes ao ministério de Cristo no meio da sétima era da igreja gentia já foram manifestados nesse ministério de Elias. Agora o cristianismo, vejam, está esperando esses milagres e maravilhas, os está esperando dentro da dispensação da graça, quando são correspondentes a serem operados na dispensação do reino, esses ministérios de Moisés e de Elias, e que somente foi operado, esses milagres que o cristianismo tem esperado foram operados pelo ministério de Elias, mas em sua quarta manifestação. Agora continua dizendo, mas agora há grandes promessas de grandes manifestações divinas para o último dia, na era da pedra angular, na era do lugar santíssimo, do tabernáculo de Deus composto por seres humanos. Na mensagem, fazendo um serviço a Deus fora da sua vontade, essa foi pregada em 18 de julho de 65, nos diz na página 37, diz como fez que Cristo viesse pela palavra dos profetas. É isso correto? Como então ele fará que sua noiva venha? Pela palavra dos profetas. Como ele o identificou quando ele veio? Através de um homem com o espírito de Elias que saiu do deserto. Como ele identificará sua noiva? Ele prometeu em Malaquias 4 fazer a mesma coisa como ele fez quando destruiu a terra nos dias de Sodoma. Recorde, Sodoma foi queimada, certo? Bem, este mundo está pronto para ser queimado. Jesus assim o disse. E seria em um tempo como esse, como nos diz em São Lucas, no capítulo 17, no versículo 30. Naqueles dias seria como em Sodoma e Gomorra. E então seria quando o Filho do Homem seria revelado. E depois, o que aconteceria? De acordo a Malaquias, ele queimaria a terra novamente. E os justos no milênio caminhariam sobre as cinzas, andarão sobre as cinzas dos maus, dos ímpios. É certo? Vê? Assim que estamos bem no tempo do fim. Agora nos encontramos aqui à porta, esperando ele chegar. Agora vejam. A porta, porque para essa dispensação da graça, é o tempo onde foi a aclamação, onde saiu a preparar essa noiva para o esposo. Diz que se ouviu um clamor, eis que o esposo vem sair a recebê-lo. E estava lá à porta já esperando, vejam, esperando a que ele chegue. No livro de citações, na página 130, parágrafo 1153, nos diz: o ministério será Moisés e Elias mudando e chamando Israel da tradição judia. Escutem, das tradições judaicas, em que estiveram confundidos, sendo profetas, eles crerão nele, chamando-os à festa da expiação. Cristo, deixando que reconheçam a Cristo, eles dirão, ele vem, ele estará aqui. Os judeus estarão se reunindo, coisas assim, e então, quando ele vier, dirá, aqui estou. Aí em cima ele escreve, chamam Israel da tradição judaica, a festa da expiação, Moisés e Elias. Ele escreve em cima. E também no folheto tem uns escritos ali. Vamos ver. Nesse livro de Festa das Trombetas, o que nos diz
para tê-lo aí. Também. O escrito. Festa das trompetas. Festa das trombetas. Vamos ver aqui. Nessa mensagem. Porque vejam vocês. Ele se apresentaria. Diz aí. Ele mesmo. Aqui está na página 48. Página 48. Desta mensagem. Na parte de cima, desde a página 47, vejam. Aí onde diz, Moisés e Elias têm que chamar o jubileu de Pentecoste. Ainda está acontecendo. Ou havia até essa hora. E aí ele escreve, Moisés e Elias chamam ao jubileu. Agora a festa de trombetas tem que ser conhecida. E está aqui em Malaquias 4, não está relacionado com essa aí, de nenhum modo. E aí ele escreve, o quarto Elias não está relacionado com Israel, porque está sob, nesse tempo estava sob a dispensação da graça, não estava relacionado com Israel. E aí começa então a porção que eu li aí do livro de citações. Agora continuemos lendo aqui a página 38, onde paramos de fazendo um serviço a Deus ou tratando de fazer um serviço a Deus fora de sua vontade. Continua dizendo, observe, Deus prometeu em sua palavra de que ele escolheria sua noiva da mesma maneira original de como ele escolheu o noivo. Ele predisse pelos profetas e enviou um profeta a identificá-lo. O profeta em pé nas ribeiras do Jordão disse, eis... Eles disseram, as margens do Jordão disse, eis. Aí está João dizendo, eis. Eles disseram, tu és o Messias ou não? Ele disse, não, eu não sou o Messias. Tu deves ser o Messias. Mas eu não sou ele. Mas ele está no meio de vós. E eu não sou digno de desatar o cadarço de seus calçados. Quando ele vier, se dará a conhecer. E desenha uma estrela de Davi à direita. Agora vejam na página 59 do livro de citações. Ali nos mostra algo também importante do parágrafo 519. Onde nos diz, em Malaquias capítulo 4, e agora recordem, lá foi João, onde o espírito ministerial de Elias estava em sua terceira manifestação, e foi o precursor da primeira vinda do Senhor. E aqui agora vai ele mostrar o quarto Elias, diz em Malaquias, o capítulo 4 e também em Apocalipse, no capítulo 3, nos diz que estará aqui nos últimos dias esse mesmo que se colocará na brecha pelas pessoas com um rebanho pequeno que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias. Deus o disse. Ele será um sinal a essa nação gentia que seu tempo já não é. E lembrem-se, quando ele aparece em cena, o tempo está à mão. Oremos que Deus o mande. O tempo está à mão. Tão pronto como seu ministério foi acabado, o Messias se apresentou ele mesmo. Agora está falando aí, quando acabou o ministério de João, o Messias Jesus se apresentou ele mesmo. E agora vai nos falar desse segundo precursor, ou seja, o primeiro foi João, o segundo precursor, reverendo William Branham, no qual o Espírito Santo estava operando o ministério de Elias em sua quarta manifestação, e diz, tão pronto como essa pessoa que virá nos últimos dias a acabar seu ministério, o Messias se apresentará a ele mesmo. E escreve aí, embaixo do Messias, ele escreve embaixo, o ungido. Quando termina seu ministério, o Messias aparecerá, se apresentará a ele mesmo.
Y vean ustedes, él E acabó su vejam vocês, ministerio. ele acabou seu ministério. Y él dice E ele disse que tal vez yo diz, moriré, talvez eu morrerei, no moriré de viejo, não morrerei de sin velho, que él esté aquí. sem que ele seja aqui. Y E dice, aunque yo no diz lo haga, mesmo que eu de não faça, presentarlo, de apresentá-lo, este mensaje essa mensagem presentará a Jesucristo al mundo. apresentará Jesus Cristo ao mundo. No tuvo Não teve en su cuerpo ele em físico seu corpo físico a oportunidade de assinalar esse que lhe estava preparando o caminho, tão simples assim. pero sí Mas, ya había dicho sim, já tinha cómo dito él lo como presentaría ele apresentaria con su com mensaje. sua mensagem, porque o mensageiro e a mensagem é o mesmo. Agora Deus deu a bênção de poder deixar dito ao povo o que ele viu nessa visão, que viu o mesmo que João viu na primeira vinda do Senhor, quando ele estava precursando a primeira vinda do Senhor, quando viu o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele, sobre o precursado. E ele também, esse precursor da segunda vinda do Senhor, viu a coluna de fogo repousar sobre esse ministério. Vem? Por isso ele dizia que seria paralelo em tudo. E ele deixou dito ao povo que ministério, porque é um ministério que Deus estaria operando no ministro da Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Tem que ser um que tenha nascido com esse ministério de profeta, com as duas consciências juntas para Deus operar nele os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, um ministro da Igreja do Senhor. Agora ele diz que esse mensageiro, esse ministro que leva esse tesouro, essa joia, esse tesouro leva a bênção, e é uma bênção muito grande. E o povo que também estaria recebendo, levaria também esse tesouro, essa bênção. Não pode ser uma pessoa que diga, mas eu estou vendo aqui que pode ser um redimido, pois então eu sinto um friozinho, ou eu estou com um tempo já na mensagem, ou eu estou desde tantos anos, desde jovenzinho estou na mensagem, ou eu nasci na mensagem, ou isso e o outro, ou tenho um conhecimento desde a mensagem do irmão Branham, porque estive desde lá. Isso não lhe vale de nada se não é o enviado de Deus, escolhido desde antes da fundação do mundo, porque não é para se tornar um profeta, mas que Deus disse que sob um ministério de profeta, ou seja, sob um filho de Deus redimido, que nasceria no meio da igreja, que nasceria com as duas consciências juntas. E no tempo assinalado por Deus, já depois de nascer, crescer e ter uma trajetória, e já numa etapa onde ele, vamos dizer, ativaria já tudo isso nessa pessoa, nesse instrumento onde vem já tudo codificado, tudo já está aí, e Deus começa a decodificar todo esse programa, que já vem esse instrumento nele. Agora ele diz, aí ele escreve em cima, o Messias virá. Estou na página 59, no parágrafo 519, o Messias virá. Ele escreve em cima, também escreve, se coloca na brecha, o profeta é igual ao sinal. Agora veja, continua dizendo aqui, retornamos à mensagem, fazendo um serviço a Deus, ou tratando de fazer um serviço a Deus sem ser a vontade de Deus. Página 38 continua dizendo, e hoje está entre nós na pessoa do Espírito Santo, manifestando-se a si mesmo mais e mais, entrando em sua igreja, dando-se a conhecer, porque ele e a noiva e o noivo serão o mesmo, dando-se a conhecer a si mesmo. E algum dia vocês verão aquele mesmo que vocês sentirem em seu coração, e verão sua identificação tornar-se-á personificada diante de vocês. Virá o que? A se personificar entre vocês. Por isso ele disse, no livro dos selos, na página 134 dessa versão em espanhol, onde nos disse,
E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, vem, aqui diz, o que está entre nós na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Aí não diz na pessoa de Jesus Cristo, porque estava em Espírito Santo no meio da igreja. E aqui diz, aqui agora fala mais claro, diz, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse que ele falou ali, que estava entre nós na pessoa do Espírito Santo, vejam, nos selos ele abriu e aqui destampou algo muito tremendo para a igreja noiva, porque já está identificando o Espírito Santo que estaria no fim do tempo encarnado, não no meio da igreja, mas encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Estava ainda ele manifestado na pessoa do Espírito Santo, mas estar manifestado na pessoa de Jesus Cristo, isso correspondia ao tempo final. Então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, continua dizendo aqui, onde paramos, dessa mensagem fazendo um serviço para Deus, sincera vontade de Deus, diz... Vocês sentiram em seu coração e verão sua identificação, verá se personificar, se personalizar diante de vocês. Então vocês e eles serão um. Você foi unido pela palavra, e a palavra que esteve no princípio regressará ao princípio, o qual é Deus. E naquele dia, conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Aleluia, aqui estamos. Aleluia! E estou feliz de vê-lo personificado entre nós e de ver que ele prometeu pela palavra. Não pela emoção de alguém cantando e pulando e dançando, mas pela sua palavra. Um homem, ele está se dando a conhecer a si mesmo, que é o que ele estaria realizando, vejam, neste tempo na página 97 do livro de citações, parágrafo 838 e 38, nos diz, e especialmente nesse parágrafo um pouquinho embaixo diz, e especialmente essa noite, quando esse selo vier diante de você, e escreve aí, a segunda vinda do Senhor é igual, sétimo selo. Quando esse selo vier diante de você, ou seja, quando a segunda vinda do Senhor estiver cumprida diante de você, está dizendo ele aí. Vem? Só não trate de interpretá-lo. Se pode entendê-lo, essa terceira etapa. O sétimo selo é a terceira etapa. Ou seja, o sétimo selo é essa manifestação do Filho do Homem com seus anjos nesse instrumento. Quando virem esse profeta mensageiro, isso foi o que ele falou nessas palavras que nos deixou aí. Esse áudio que disse, quando virem esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. O que é que Deus está fazendo hoje? Cumprindo essas profecias onde foi falado que haveria um ensinamento sobre carpa, e estamos nessa etapa, vejam, do ensinamento, da pregação, porque ele viu pregação, pois tem que ter pregação. E ele aí esteve nos falando nessas linhas que as escreveu quando virem esse profeta mensageiro do sétimo selo. E aí lemos, quando esse sétimo selo vier diante de você. E o que é esse selo? Pois a segunda vinda do Senhor. Vejam que simples. Deus cumpre sua palavra, sua promessa. Os dois falando o mesmo. O quarto Elias, e aqui o Dr. William Souto Santiago nos falando também. Esse anjo trazendo as boas novas. Nos deu ali uma tremenda notícia, com uns detalhes muito, mas muito importantes. E ele diz, quando vier diante de você,
Somente não trate de interpretá-lo. Não se coloque a interpretar, nem raciocinar. Mas como vai ser possível isso? Mas é que não pode ser. Vem agora dizer ele que é o cumprimento do sétimo selo. Mas como é possível? Vê? Não trate de interpretar. Creia. E então Deus vai operar para ajudar para que você entenda. Se não crer, não vai poder entender. E aqui no livro de Citações ele escreve o sétimo selo e a terceira etapa. E em cima ele escreve, não há forma de vê-lo, o sétimo selo, mas virá diante de você. O que é que diz aí nessas linhas que ele escreveu? E depois ele continua aí dizendo, e aí me verão de novo. Os amo muito. Deus abençoe. Porque ele diz que aí o veríamos, porque depois desse ministério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, ele estaria realizando essa preparação à igreja noiva, dando a fé de rapto, e depois disso, então, vão ressuscitar os que partiram, e aí o veremos. Vem o simples que é tudo. Agora continua dizendo, veja, quando eles trouxeram, recordem que os mortos ou os santos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Eles estão esperando por nós. E não vão ressuscitar nenhum sem a voz do Filho do Homem, sem a manifestação do sétimo selo falando a ressurreição. Vejam, quando eles trouxeram e edificaram o templo, estou na mensagem novamente, fazendo um serviço para Deus, fazendo um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus, ou tentando de fazer um serviço a Deus, que foi, recordem esse, em 18 de julho de 65. Vejam, quando trouxeram e edificaram o templo e colocaram a arca dentro, Deus desceu ali numa coluna de fogo, amém. Enquanto Davi pulava e gritava, quando todos os cantores e os sacerdotes estavam alvoroçados, se encontravam fora da vontade de Deus. Mas quando Deus identificou a arca em seu lugar e posição, quando Deus o quê? Identificou a arca. E a arca é a palavra. A arca é Cristo. É o ungido. É o verbo. É a palavra. E sua posição. E posição. Antes que pudessem colocar a arca lá. Agora descer uma pedra angular e as eras. E a flecha para a pedra angular. E um pouquinho mais em cima escreveu o pilar de fogo. Isso à esquerda. Ainda antes que pusessem a arca ali, a coluna de fogo já estava se dirigindo ao lugar, exatamente sobre as asas dos querubins e exatamente atrás do lugar santíssimo. E ele escreve aí embaixo, a arca do pacto é igual à palavra da pedra angular. O lugar santíssimo é igual à era da pedra angular. Os dois querubins é igual, Moisés e Elias. Volto a ler. A arca do pacto é igual à palavra da pedra angular. O lugar santíssimo é igual à era da pedra angular. Os dois querubins é igual, Moisés e Elias. No lugar de repouso, diz exatamente sobre as asas dos querubins e por trás do lugar santíssimo, no lugar de repouso da coluna de fogo. Agora recordam quando, em uma ocasião, Jesus disse que não tinha nem onde recostar sua cabeça. Vamos ver onde está. Essa parte. Mateus, vamos ver em Mateus. Mateus 8. Vejam, Mateus 8, 19 diz: e veio, então um escriba aproximou-se dele e disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora vejam, o que ele está nos falando ali
nesse tempo de entrelace dispensacional onde estava se passando do átrio ao lugar santo, e ainda não era o lugar de repouso de Deus, onde lemos no princípio que foi ali o sétimo dia que ele repousou. Essa é a sétima dispensação, a dispensação do reino. E é o dia de repouso, o sétimo dia milenial, que é o reino milenial onde haverá descanso, haverá repouso, haverá paz, felicidade. Agora recordem que aí vai se estar governando, reinando com vara de ferro, mas vejam, em um corpo glorificado sem limitações. Mas está mostrado aí, tipificado aí, o dia de descanso que ele realizou lá, no princípio, o sétimo dia. Sétimo dia milenial, que é esse glorioso reino milenial, onde haverá esse repouso. Agora vejam. E ele, durante a dispensação da graça, o lugar santo não teve esse repouso. E em espírito, porque o corpo do ser humano é trino, ou seja, é alma, espírito e corpo. Vejam, não encontra repouso no átrio, no corpo, não encontra repouso no lugar santo, o espírito, mas sim, está encontrando repouso na alma de cada escolhido de Deus. E isso corresponde ao lugar santíssimo, na era da pedra angular, a dispensação do reino. Aí ele, sim, tem onde recostar sua cabeça. Sim, tem descanso e repouso em você, na alma, na sua alma e minha. Continua dizendo, e a glória de Deus estava ali dentro de tal maneira que os sacerdotes não podiam nem sequer ver como ministrar. E ele escreve à direita, pilar de fogo e uma pedra angular, e as eras. Amém. Amém. Isso fechará os olhos de todo teólogo quando ele vier pela sua noiva. Claro que fará fechar os olhos de cada teólogo, porque viria numa forma tão simples que, se a pessoa não vigiasse, passaria despercebido. Ele disse, em Deus em simplicidade, página 17 do livro dos selos. Ela será tomada à meia-noite, como aconteceu com eles. Eles nem sequer haverão ir. Oh, louvado seja Deus. Deus prometeu que ele tiraria sua noiva fora. Assim ele faria. Haveria uma semente e haveria luz no tempo da tarde. Ele faria essas coisas exatamente da forma original de como ele planejou no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E não é através de denominações. Não seria através dos nossos sistemas que estamos utilizando hoje em dia. A única coisa que estamos causando é morte, fazendo reticências. Pessoas estão estendendo sua mão e morreram por isso. Porque o mesmo que ocorreu com os filhos de Arão, que se colocaram a oferecer fogo estranho, o qual o Senhor não tinha mandado. E se meteram ali, entraram ali com fogo estranho. Diz que ele nunca lhes mandou. Vejam em Levítico capítulo 16, versículo 1 diz, o Senhor falou a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. E morreram, vem? Estenderam sua mão. Vejam que isso foi o mesmo que aconteceu no princípio, porque ali no capítulo 3, versículo 22, diz, e disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, assim para que não estenda a mão. O que fizeram? Estavam estendendo sua mão
para esse lugar santíssimo. Vejam. E tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Mas já viveria eternamente numa condição que é caída. Agora veja, continua dizendo: o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. E escrevei árvore da vida. À esquerda e também no versículo 22 ele escreve árvore da vida. Agora vejam vocês, aí estão os querubins. E vamos ver aqui também no capítulo 29, ou 30, vamos ver aqui. Ou 30, vamos ver aqui. Del Éxodo. De Êxodo. Onde ele nos falou. Antes de continuar aí no versículo 2 do capítulo 16 de Levítico, ele já tinha dito em Êxodo 30, versículo. Vamos ver. Aí ele está dando desde o versículo 1, vejam todas as diretrizes aí. Versículo 7 diz: Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. Também quando acender as lâmpadas ao pôr do sol, o queimará, este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramareis sobre ele a oferta de libação. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar. Com o sangue da oferta pelo pecado, fará expiação sobre ele pelas gerações. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. Uma vez ao ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Agora já tinha dito que era uma só vez. Porque ele diz aí, continua o versículo 2, e disse o Senhor a Moisés, no capítulo 16 de Levítico, disse o Senhor a Moisés, dize a Arão teu irmão, que não entre no lugar santíssimo a qualquer hora, além do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Onde? De sobre o propiciatório. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. Agora, se já vejam, tinha dito que não em todo o tempo podiam entrar. Agora aqui os filhos de Arão estenderam sua mão. Vejam vocês. E isso foi morte para os filhos de Arão. O qual neste tempo representa a morte espiritual também e depois mais adiante morte física. Pode continuar vivendo e já se não morre por velhice, por uma doença ou por algo, na grande tribulação então morre. Mas primeiro é morte espiritual. Por estender a mão, oferecer incenso, fogo estranho, interpretações privadas e coisas assim no lugar santíssimo, quando é uma só pessoa que ministra aí. Agora, continua dizendo aqui na mensagem a trajetória dos ministérios de Moisés e Elias. Começamos a ler com essa mensagem. Diz, continua dizendo um pouquinho mais adiante, diz, e agora podemos ver que os ministérios de Moisés e Elias estariam novamente onde? Onde estiveram no princípio. Agora, onde estiveram no princípio, vejam, no tabernáculo de Deus, mas em uma nova parte do tabernáculo de Deus. Agora, o tabernáculo de Deus é sua igreja. Na parte do lugar santíssimo. Agora vamos aqui
a buscar el libro de las edades. O livro das eras. Eras. Sin editar. Sem editar. Dice, sigue dizendo, vamos a terminar esse parágrafo. Vamos terminar esse parágrafo. Diz, e agora podemos ver que os ministérios de Moisés e Elias estariam novamente onde? Onde estiveram no princípio, no tabernáculo de Deus, mas numa nova parte do tabernáculo de Deus. Nunca antes estiveram aí no templo de Deus. Os ministérios de Moisés e Elias nunca estiveram no templo espiritual de Deus, no corpo místico de crentes, no lugar santíssimo. Essa é a nova parte. Essa é a nova parte desse tabernáculo de Deus, onde apareceriam esses ministérios de Moisés e de Elias. No livro das eras, sem editar, que no folheto é a página 27. Aqui no livro, vamos ver o número que corresponde aqui para que tenham aí também. Gostaria de trazer, é onde começa. Essa é a página 513 do livro das eras sem editar. E vamos ler aí. Aqui do folheto da página 27 seria Apocalipse capítulo 4, parte 1. Diz, eu gostaria de trazer outra coisa. Depois que Jesus morreu, enterrado em São João 21:20, alguns críticos começaram isso nos dias primitivos. Agora, enquanto estamos no restante disso, vamos esclarecer. Em São João 20:21, Jesus tinha se encontrado com seus discípulos, os alimentou com peixe e pão no fogo, e enquanto eles iam em costa acima, João se recostou sobre seu peito. E Pedro fez a pergunta, disse, o que acontecerá a este homem? Jesus amava João. Esse é, vejam o discípulo amado, e João representa o mensageiro final. João representa tanto o mensageiro final como a igreja noiva, a qual ele também ama. Mas vejam vocês que esse mensageiro ao qual ele ama é quem no fim do tempo estaria no meio da sua igreja como o amado de Deus, como foi com Davi. Estavam todos ali, todos arrumados, vestidos, e ele disse, não, aqui não vamos nos sentar até que esse último apareça. Quem? O amado. Aquele que talvez não tinham. Vamos dizer, este não levavam em consideração para nada disso. O tinham lá, mas vejam, esse era o amado de Deus. E assim aqui, no tempo de Jesus, havia um amado também, porque cada mensageiro, vejam, sempre tem alguém como Elias, vejam, tinham ali Eliseu, o qual foi o seu sucessor. Moisés, vejam, tinha um amado, Josué. Jesus tinha um amado, João. Vê? Elias, Eliseu, um amado. E aqui, também, o mensageiro final é amado pelo anterior. Podemos dizer, vejam, o Dr. William Soto amava muito um. Vejam, ele disse, numas palavras ali. E pois, qualquer que fosse a pessoa que tivesse seu nome aí, pois o leria também. Pois a pessoa tem que ler o que corresponde também à pessoa. Veja, ele diz, nesse mesmo dia 13 de agosto de 2017, jovens e crianças servindo a Cristo. Ele é o único que tem vida eterna para vocês e para mim. Que Deus os abençoe a todos. Em todos os passos. A vitória é segura.
Benji, que Deus continue sempre te abençoando. A vitória é segura. Te amo muito. Oh, isso são palavras muito formosas. Como foi a que disse esse arcanjo a Daniel: és muito amado no céu. E vejam, depois, um pouquinho mais adiante, aí também continua escrevendo. A vitória está garantida. Em frente, jovens, crianças e adultos. Em frente. Estamos na terceira etapa. Em frente. Deus os abençoe e os guarde e os utilize grandemente em sua obra. Benji. E aí vai direto. Benji, nesta terceira etapa, que está prometida para a igreja, neste tempo final, Deus te abençoe e te guarde, Benji, e a todos os que me escutam em Porto Rico e em diferentes países. Em frente. Agradeço muito a todos o trabalho na grande Carpa Catedral. Agora vejam, como quando ele fala assim, em diferentes tempos, aos seus profetas, e diz: te amo, e diz ao povo: os amo. Isso é de alegria e de felicidade, tanto para o indivíduo como para o grupo, porque todos somos muito amados no céu. Por isso, a cada momento eu lhes digo: os amo muito, porque é um amor eterno, sem barreiras, sem limitações, porque estamos na etapa, na era do amor divino. Agora, rápido aí. Se colocam ciumentos, os discípulos, vejam, porque sempre está os ciúmes. Esse ciúmes religioso, e quando ocorre isso, se a pessoa não está consciente, pode cair já num ciúmes doentio, que é um ciúmes doentio, e começa a atacar o ungido de Deus, ao amado de Deus. Perguntam ali: o que acontecerá com este homem? Jesus amava João e amava todos, mas vamos com o mais queridinho. João era um homem de amor. E ele disse: o que acontecerá com este homem? Qual será o seu estado? É Pedro dizendo: qual vai ser seu futuro? E Jesus disse: que importa se ele ficar até que eu venha? Até que eu retorne? O que importa? E os discípulos cometeram um erro. Eles disseram que Jesus disse que ele ia viver até a vinda. À esquerda ele escreve: João é igual. A noiva ficou até que ele veio em seu reino. Onde? Na dispensação do reino, é a dispensação que ele apareceria em sua segunda vinda. João é igual, entre parênteses, a noiva, fecha parênteses, ficou até que ele veio em seu reino. Essa é a noiva que neste tempo final estava esperando sua vinda. Mas Jesus não cometeu erro algum. Aqui mesmo em Apocalipse capítulo 4, Cristo cumpriu sua palavra. Ele levou João ao céu e repassou, mostrou a coisa completa para ele. Glória. Ele viu a cena com antecipação. Ele viu a cena antecipada. Veja, ele viu a cena por antecipado. Viu justamente como se ele vivesse na terra e viu acontecer todas as eras da igreja e a vinda do Senhor. Todo o livro do Apocalipse. E ele escreve à direita: João viu a vinda do Senhor. Vem quão infalíveis são suas promessas, agora ainda suas reticências. Tiago, ele não. João, ele não. João, nenhum deles, nem mesmo Paulo foi permitido ver aquilo, dizer isso, nada. Ele disse: que te importa se ele ficar até que eu venha? E sendo que eles disseram isso, ele simplesmente escolheu a João e o raptou. Aí o sobrinho aí circula.
E embaixo ele escreve, eu quero que ele fique até que eu venha. Ele somente escolheu João e o raptou. E ele mostrou todas as coisas ainda antes que morresse. Assim que ele viveu a coisa inteira. Mostrou o que seria. Irmão Pat, não é isso maravilhoso? Oh, ele o raptou. Aqui mesmo começa no capítulo 4 e versículo 2 o prova. Ele mostrou coisas que eram, que são e o que virá. Ele mostrou a era da igreja, a vinda dos judeus, o derramamento das pragas. E ele escreve as pragas à esquerda. O rapto, a vinda outra vez e o milênio. E o lar eterno de seus salvos. Justamente assim como se ele vivesse essa experiência completa. Ele viu tudo acontecer, vê? Ele somente levantou e mostrou o filme que ele estava passando, mostrando, ele deixa ver toda a coisa ensaiada. Oh, vá. Levantado. Cumpriu sua promessa. E ele escreve à esquerda, raptado. Aí nas pragas em cima, desenha uma estrelinha de Davi, para que tenha aí, levantado, ele escreve raptado à esquerda. Levantado, cumpriu sua promessa. Em Apocalipse 4:2, antes da sua morte, ele foi levantado em espírito, ele viu coisas, justamente assim como ele tinha vivido. Ele vendo tudo ensaiado, assim que ele viu, numa visão, exatamente o que tomaria lugar, o que aconteceria e aconteceu na terra desse tempo até a vinda do Senhor Jesus. Mostrou-lhe em uma visão, e à esquerda desenha uma estrela de Davi. Assim que então, os discípulos, ou reticências, ou ninguém que jamais tivesse dito isso, ele disse que ele viria nessa era. Ele disse, que te importa? Que te importa se de outra maneira, se ele fica até que eu venha? Então ele o levou para cima e simplesmente ensaiou a coisa. Ensaiou a coisa para ele e mostrou o que ia acontecer. Oh, eu simplesmente amo isso. Oh, que coisa. E ele escreve à esquerda. Ele ensaiou o ensaio da sua vinda. O ensaio da sua vinda. E a estrela de Davi, no parágrafo anterior à esquerda. Notem agora, vejamos o que era isto. Agora diz, imediatamente eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto, e eis que um trono estava posto no céu. E assentado sobre o trono, e um assentado sobre o trono. Agora vamos um momentinho ali ao livro dos selos. Na página 275, onde nos diz, vimos tudo em relação a estes 4 selos. Amanhã mudamos a cena da terra para ver onde João olhou para cima e viu as almas debaixo do altar, o altar do sacrifício. Depois de amanhã pela noite veremos o juízo que cai. Aí à esquerda ele escreve o juízo. Agora, eu não sei o que significam estes selos que nos restam pela frente. Apenas os li como vocês também fizeram. No domingo pela noite nos corresponde ver o silêncio que houve por meia hora. Aí ele o revelará. Ele o fará, estou confiado que ele fará. E ele escreve Apocalipse 19. E escreve para cima aí a meia hora de silêncio. E no outro livro, vejam aqui, ele escreve, aí nesse parágrafo à direita escreve, desenha uma pedra angular, escreve silêncio e escreve meia hora.
Continua dizendo, tivemos que tocar diferentes escrituras como em Apocalipse 19 para mostrar que a vinda de Cristo aniquilará o anticristo. Por isso, tivemos que nos desviar dessa vez e por isso tivemos que ver diferentes citações e em particular Apocalipse 19 para mostrar que quando Cristo vier, aniquilará o anticristo. Vimos também Apocalipse 10 para mostrar que o sétimo anjo será uma pessoa que aparecerá nestes últimos dias, ungido de Deus para um ministério como o que teve o profeta Elias, porquanto nos é dito, porquanto nos é predito em Malaquias 4 para revelar a palavra original de Deus a essa geração, como fez aquele lá com a Jezabel natural. E agora, essa pessoa, veja aqui neste livro azul, no outro, ele escreve em cima de pessoa, escreve men, ou seja, homem. E agora essa pessoa fará com a Jezabel espiritual as igrejas denominacionais. Tivemos que ver Apocalipse 10, 1 ao 7 para ver isso e também Malaquias 4, Amós 3, 7. Elias foi quem profetizou e escreveu o primeiro e o quinto. Aí onde diz, Elias foi quem, aí em cima ele escreveu o primeiro e o quinto. Elias foi quem profetizou e condenou Jezabel naquela geração e desenhou uma estrela de Davi. Aí à esquerda. E Elias nunca morreu. Seguro que não. Apareceu outra vez, como 800 anos depois, ao lado de Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Ele não está morto. Agora encontramos que seu Espírito deve ungir um homem segundo a promessa de Deus nos últimos dias. Foi prometido que ele faria o mesmo com a Jezabel espiritual, na última era, como fez lá com a Jezabel natural. Por isso, entrei em tantos detalhes das Escrituras para provar isso. Então, assim não pode ter dúvidas em sua mente. Se me escrevem, tudo concorda tão perfeitamente até a destruição do seu corpo natural pelos animais que o consumiram. Agora, um pouquinho mais embaixo, vejam, diz... Recordem, sem ter inimizade... O próximo parágrafo, vejam, diz... Vamos ir nesse mesmo parágrafo. E recordem, sem ter inimizade com ninguém de nenhuma organização, porque Deus tem filhos no sistema católico, no sistema metodista, no sistema batista, e em todos esses sistemas. Quantos há hoje aqui que saíram desses sistemas quando viram a luz? Levantem suas mãos. Há gente lá ainda igual vocês, mas é o sistema que mata, é o espírito anticristo que os faz chegar ao ponto onde não escutarão a verdade. Vejam isso, e ele escreve à esquerda para cima. O espírito do anticristo não os deixará ouvir a verdade. Não os deixa ouvir a verdade. Ou seja, fazem tudo o que tiverem que fazer para que não escute. Esse Espírito faz nessas pessoas o que tiverem que fazer, para que não escutem. Quer seja que não venha às atividades, quer que fiquem em suas casas e comecem a crer que desde sua casa podem fazer tudo. O mesmo que tentaram fazer ali no Monte da Transfiguração, fazer cabanas, pois se colocam a fazer cabanas, tendas em suas casas, o que não está correto. Tem que se reunir no lugar onde foi ordenado por Deus, onde o Espírito Santo está falando à sua igreja, mas isso tem que acontecer porque já é algo que foi feito em tempos passados, e como é tudo paralelo na primeira vinda, a segunda vinda seria paralela em tudo, pois tem que ocorrer isso também. Ou se vem, pois tratam de fazer outra coisa, se distrair, quer que se colocam fones de ouvido ou coloque coisas nos ouvidos, para os ouvidos para não ouvir. Ele faz o que tiver que fazer, o espírito do anticristo, para que as pessoas não escutem. Mas de Deus ninguém pode se tapar. Cada um cumpre o papel que lhe corresponde, mas para que saibam que é o espírito do anticristo, que é quem não deixa ouvir a verdade. Qualquer coisa
que fizerem para não escutar, seja o que for, dessas que eu mencionei. E há ainda mais. Quer seja escutar as demais pessoas falando mal. E isso causa que não escutem também. Ou seja, tem muitas formas que o espírito do anticristo usa para que o ser humano não escute a voz de Deus. A verdade. E recordem, como explicamos na outra noite, o assunto de ser selado. Se um homem ouvia a trombeta do jubileu e rejeitava aceitar sua liberdade, então o levavam ao poste e com um furador perfurava a orelha. A orelha é por onde a pessoa ouve. E a fé vem pelo ouvir. Pois se não escutam, pois não vai crescer essa fé, não vai receber essa fé. E a fé vem pelo ouvir. Depois, se ele ouve e rejeita a sua liberdade, então tem que servir o seu amo denominacional o resto da sua vida. Amém. Não é maravilhoso o nosso Senhor? Agora, vamos continuar. Aqui onde paramos. Na página 514 seria aqui. Já vou pela página 28. Diz. Imediatamente foi arrebatado o Espírito, e eis que um trono estava posto no céu e assentado sobre o trono, e um assentado sobre o trono. Havia uma voz que o chamou, essa voz, eu não posso me afastar disso, essa voz desse atrás dele. Então ele olhou ali embaixo, e ele mostrou todas as eras da igreja, porque ele estava em pé nas eras da igreja, os 7 candeeiros de ouro. Então ele ouviu essa voz, depois que as eras da igreja tinham cessado. Essa voz deixou a terra, subiu. Quando ele entrou em glória, ele ouviu dizer, sobe aqui. Quando ele o que entrou em glória. Vou te mostrar o que acontecerá depois disso. Que coisa. E desenha uma pedra angular à direita. E para cima ele escreve, deixou a terra a voz. As eras, deixou a terra, ou seja, as eras. Por isso é que ele diz, quando o Espírito for tirado, quando for tirado, quem impede? Como diz? Vejam, for tirado de onde? Das eras. Deixou a terra, a voz, as eras. Entrou em glória ao lugar santíssimo. Volto a ler. Deixou a terra, a voz, as eras, e entrou em glória no lugar santíssimo. Todos nós sabemos o que vai dizer. Sem reticências. Antes de ler, não é? Sabemos o que vai acontecer. A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo se levantarão. É isso correto? Veja aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A voz, essa voz era a voz de Cristo. É isso correto? A voz de Cristo. Porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A mesma voz que chamou João a subir, a mesma voz que disse a João, sobe aqui, é a mesma voz que mandará a igreja algum dia, convocará a igreja um dia, convocará a igreja. Ele escreve à direita rapto, e à esquerda voz de arcanjo. A ressurreição e rapto. Também a mesma voz que convocou João para subir é a mesma voz que convocou Lázaro para sair do túmulo. É a mesma voz do arcanjo. Cristo é a voz do arcanjo. Voz de arcanjo, vejam. Essa voz de trombeta de Cristo convocou João para subir. A mesma voz que convocou Lázaro. Você notou que na sepultura de Lázaro, ele falou com voz alta, ele não disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. O chamou dos mortos. Se por acaso aí se estremeceram e estavam um pouquinho dormindo, porque não falou suavezinho, baixinho, Lázaro, vem para fora. Isso não escuta, não se escuta. Ele, o que ele fez aí? Dar assim a conhecer como foi. Ele clamou forte, Lázaro, sai para fora. O chamou dos mortos. E ele respondeu, aqui estou.
E ele saiu dos mortos depois que ele esteve morto e seu corpo apodrecido. Essa mesma voz disse para João: sobe aqui, eu te mostrarei algumas coisas que são para acontecer. E desenha uma pedra angular à direita. Essa mesma voz que soará quando os mortos em Cristo se levantarem. Pois a trombeta. O que é uma trombeta? A voz de Cristo, e ele escreve em cima. Aí os trovões. A mesma que o chamou e o levantou. Ele ouviu a voz como uma trombeta. Agora ele disse: sobe aqui. Vê como será a ressurreição? Será em um momento, num abrir de olhos, num piscar de olhos. Essa voz de som claro, e ele convocará a igreja, pois ele saiu dela. Essa grande voz chamando, convocando. Deus, ajude-me a ouvi-la nesse dia. Como sempre disse, eu sei, como um mortal, Rodney, eu sei que há uma grande porta escura colocada diante de mim. É chamada a morte. Toda vez que meu coração bate, eu estou um pouquinho mais próximo dessa porta. Algum dia destes, eu tenho que entrar por ela. Mas não quero entrar como um covarde, falando alto e gritando: eu desejo entrar aí envolvido no manto de sua justiça. E sabendo disto, pois eu o conheço no poder de sua ressurreição, que algum dia, quando ele chamar, eu sairei do meio dos mortos, quando ele me convocar para aparecer no alto. E aí desenha uma pedrinha angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Onde é o chamado para essa ressurreição? Na era da pedra angular. Quando ele me chamar para aparecer no alto, quando a trombeta de Deus soar e os mortos em Cristo se levantarem. Agora vejam, quando isso ocorrer, vejam que se estará realizando algo glorioso, onde esse grupo de jovens aparecerá e diz que aparecerão a muitos e, vejam vocês, até os familiares lhes aparecerão porque isso já será um testemunho para eles de que havia ocorrido a ressurreição, se eram familiares, crentes que partiram e ressuscitaram e escutaram que esse familiar tinha ou assistia a um lugar onde se estava pregando e realizando pregação e se falava de ressurreição e de rapto e todas essas coisas. Quando esses familiares o virem, vai dizer: verdadeiramente tu tinhas razão. Isso é a pura verdade. Mas como eu deixei passar isso e quantas vezes tu me convidaste à atividade e eu não fui? O que eu faço agora? Vejam, isso mesmo é o que aconteceu lá no dia de Pentecoste. O que faremos? Vem. Agora, para este tempo final, quando isso ocorrer, vejam, esses familiares que virem os que partiram, que os virem, eles tomarão forças para darem suas vidas na grande tribulação. Mas vejam vocês, aos escolhidos, quando aparecerem a nós, aí seremos transformados. Há um trabalho que estará se realizando a favor dos escolhidos. E disso vamos estar vendo onde vão ter essa oportunidade os familiares nesse tempo. É como um aviso, porque se nós estivermos reclamando, reivindicando nossos familiares, pois Deus vai nos dar a fórmula, para que não se percam, mas que tudo é um mecanismo que vai estar ocorrendo e se realizando, onde vai ser a favor também de nossos familiares. Quando ele me chamar para aparecer no alto, quando a trombeta de Deus soar, os mortos em Cristo se levantem. Se estou vivo, serei mudado no momento, num abrir de olhos. Irei com o resto deles, em cima, para encontrar o Senhor no ar. Agora vejo os escolhidos ao vê-lo serão transformados, mas os familiares não. Ou seja, aqueles que não são escolhidos, porque pode ter uma família completa que é escolhida, mas pode ter a metade e a outra metade não ser. Grupos ou crentes da mensagem, pois a esses, se o escolhido já reclamou, mesmo que seja um, e a família sejam 50, e um só é crente, pois todos eles, porquanto esse escolhido os reclamou, então vão ter a oportunidade de vida eterna. Como? Vejam, todas essas coisinhas estarão se realizando a favor dos familiares.
Por isso, reclamamos, reivindicamos nossos familiares para que Deus opere. E assim, Deus dê a eles essa visão para que possam ver os que vão ressuscitar, porque esse corpo glorificado pode deixar ser visto. Se quer, deixa ser visto, e se não, pois não se deixa ser visto. Como? Pois passando a outra dimensão. Essa trombeta de Deus, som claro, forte, isso será o mesmo em sua vinda. Não há som incerto com relação a isso. Não houve nada incerto a João quando ouviu essa voz dizer, sobe aqui. E ele subiu. Amém. E ele escreve à esquerda, a grande trombeta. Agora, continua dizendo aqui, onde paramos, na mensagem A Trajetória dos Ministérios de Moisés e Elias, continua dizendo, e quando digo, nunca antes estiveram aí, porque ele vem dizendo que nessa nova parte do tabernáculo de Deus nunca estiveram aí, que é o templo de Deus, esse ministério de Moisés e Elias, diz, e quando digo nunca antes estiveram aí, me refiro ao templo ou tabernáculo de Deus composto por seres humanos, viram? É a primeira ocasião em que esses ministérios de Moisés e Elias estariam nessa nova parte do tabernáculo de Deus. Porque, quanto ao templo ou tabernáculo que Moisés fez, o ministério de Moisés esteve no átrio, esteve no lugar santo e esteve também no lugar santíssimo. Passou por todos esses lugares. Agora, vejam, tudo isso é fora da dispensação da graça. Recordem que lemos aí no princípio que esses ministérios estariam, por isso os ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta vez não correspondem à dispensação da graça. Estão fora da dispensação da graça. Agora vejam nessa mensagem a trombeta que junta os escolhidos no tempo do fim. 30 de maio de 2004. Pregado no México, diz, portanto, é importante aproveitar o curto tempo que nos resta neste planeta Terra de graça e misericórdia da parte de Deus, de dia de salvação e dia aceitável diante de Deus. Qual é o dia aceitável? Qual é o dia de salvação? A dispensação da graça. Ainda estamos no dia aceitável diante de Deus. E se ainda estamos no dia aceitável, pois ainda esses ministérios não podem estar operando aí, porque esses ministérios são para operar no lugar santíssimo, na dispensação do reino. Ainda estamos no dia aceitável diante de Deus. Ainda estamos nesse glorioso tempo no qual Deus aceita toda pessoa que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador e fica reconciliado com Deus para viver por toda a eternidade no reino de Deus. Vem no tempo onde estávamos nesse tempo ainda, vejam, 2004, se estava nesse tempo. Em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2 de São Paulo, porque diz, em tempo aceitável te ouvi, e em dia de salvação te socorri. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia de salvação. Essa é a dispensação da graça, o dia da dispensação da graça. Portanto, ainda estamos no dia aceitável diante do Senhor. Ainda estamos na dispensação da graça. Agora, se estávamos na dispensação da graça ali, pois nos ministérios de Moisés e Elias não podiam estar ministrando nesse tempo. Tão simples assim. Porque ele nos disse aqui que esses ministérios não são para serem manifestados na dispensação da graça. Eles são manifestados fora da dispensação da graça, fora das 7 etapas ou eras da igreja gentia. Diz, ainda estamos na dispensação da graça, ao final da dispensação da graça, ao final do tempo, onde Deus disse, por meio de Jesus Cristo, que Ele enviaria seus anjos, que Ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntaria os seus escolhidos. Agora vejam que é na dispensação do reino que esses ministérios estariam operando. Não podiam operar na dispensação da graça. Na página 43 dessa mensagem que estamos lendo, fazendo um serviço a Deus fora da sua vontade, nos diz ali, eu sei, em alguma coisa nova, eu sei
vai ser em alguma coisa nova. Não, espera, que aqui está tampadinho algo. Não se baseie em alguma coisa nova. Diz, não se baseie em alguma coisa nova. Não aceite alguma coisa nova. Elas estão se espalhando por toda parte. Virá mais do que isso. Mas não aceite essas coisas novas. O Senhor vosso Deus lhes tem declarado qual é a verdade. O Senhor vosso Deus tem vindicado qual é a verdade por sua palavra e por seu Espírito. Não por espada nem por exército, mas com meu Espírito. E o Espírito, Deus busca aqueles que o adoram. Deus procura os que o adoram no Espírito e verdade. Sua palavra é verdade. E Ele vindicou plenamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele lhes mostrou as sementes do entardecer. Ele revelou-lhes isso na palavra. Ele provou isso a vocês pelo seu Espírito. Nunca venham começar a tentar criar uma organização. Não tentem edificar sobre nenhuma outra coisa, mas permaneçam humildes diante do Senhor vosso Deus, já que parece que as portas da terra prometida estão para se abrir muito em breve, para que quando a noiva e o noivo tomarem seu lugar no trono, possamos ir com o verdadeiro cântico e regozijo. Desenhe uma pedra angular à direita e as eras, e desenhe e escreve para cima à esquerda as portas da terra prometida ao sétimo milênio. Vivamos humildemente. Agora vamos ir aqui à mensagem. Vejam, liderança. Vamos nos deter um momentinho aí. E nessa mensagem liderança, vamos ver aqui na página 21. Vejam, nos diz: tal como Moisés chamou uma nação fora de uma nação, Cristo hoje está chamando uma igreja fora de uma igreja. É a mesma coisa em tipo, levando a gloriosa e eterna terra prometida. Agora, rejeitar essa pessoa que está fazendo o chamado, Cristo. Não importa se você é pentecostal, metodista, luterano ou o que for. Você tem que... Essa era. Não há nada contra eles de nenhuma maneira. Mas agora, nessa era, você tem que aceitar como eles fizeram naquela era. A pessoa de Cristo, a qual é a palavra. E à esquerda ele escreve: Cristo faz o chamado à terra prometida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, você tem que aceitar essa pessoa de vida eterna. E ele escreve o anjo do pacto em cima. E desenha uma estrela de Davi à direita. E para cima ele escreve: você tem que aceitar a pessoa de vida eterna. E se a pessoa de vida eterna, que ali disse que a pessoa do Espírito Santo estava no nosso meio, e no livro dos selos diz que quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, pois então você deve aceitar a pessoa do Espírito Santo nesse ministério de Jesus Cristo, por segunda vez, nesse instrumento, no ungido de Deus neste tempo final. Vem o simples que é tudo. Agora, a vida de Lutero tinha... Agora, a vida que Lutero tinha era a justificação. Wesley teve santificação acrescentada. Os pentecostais tiveram restauração de dons retornando a ela, acrescentada a ela, mas agora está completando o corpo. As três fases, e fora disso, agora quando a ressurreição vier, a vida que viveu naqueles luteranos que saiu, agora diz, quando vem a ressurreição, desenha uma flecha e uma pedra angular e as últimas três eras. E a flecha para a pedra angular. A vida que viveu nos metodistas e saiu, a vida que entrou nos pentecostais, será toda arrebatada da terra para o corpo da noiva para ser levada perante Jesus Cristo. Glória a Deus. É emocionante, é a verdade. Nós viramos uma esquina, estamos olhando para o céu, vigiando pela vinda, e desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular. E escreve: viramos uma esquina. O topo da pirâmide, ou como diríamos, seu regresso. A igreja teve que ser ressuscitada em breve. Nós temos que nos preparar. Agora, continuando aqui, onde paramos, na página 43 de Fazendo um Serviço a Deus Fora da Sua Vontade.
vivamos humildes, vivamos amorosamente, amando uns aos outros. Não deixem surgir nada entre vocês. Se virem algo surgindo no coração contra alguém, tire daí imediatamente. Não permita reticências. E Satanás fará o que puder para entrar no meio de vocês. Recorda as palavras da noiva? Que ele disse que o diabo tratará de entrar entre vocês e ser parte de vocês para começar a envenenar os escolhidos. Agora ele diz, ou entra, ore por essa pessoa, ou entra, ou se vai. Mas não faça parte de nada disso. E ele falou, quando vocês virem um ataque dirigido à carpa, ou ao ministério, ou à pessoa, aqui, ataques pode ser até processo que se coloque a demandar, a processar, vigia o anticristo nessas pessoas, movendo tudo isso contra o cumprimento das profecias, dessa visão da carpa, da visão da tenda, porque como aí é onde Deus está dando a fé de rapto, o diabo não quer que os escolhidos de Deus sejam transformados. Por isso, é importante estar alerta e vigiar todos os passos do inimigo, porque quando você vê um ataque dirigido já diretamente à carpa tenda e ao ministério, você já pode identificar onde estava o anticristo no meio da igreja, sigiloso, furtivamente se movendo, porque esteve sempre no meio da igreja, mas ao final, como fica descoberto, está nessa estrada, e aí se vê esse rastro da serpente, tão simples assim. Vê? Não permita que isso aconteça. Algum indivíduo com língua persuasiva pode vir de repente tentando te afastar com língua persuasiva. Com lábia, começando a falar se eu isso, eu outro, que este é mau, aquele é mau, este fez isso, este fez outra coisa, e começa a falar mal e danificando a imagem, estragando a imagem tanto de Miguel, minha ou de algum outro ministro. Vejam, tudo isso já sabem que é esse indivíduo sendo um instrumento do diabo. Algum indivíduo persuasivo talvez virá de repente tentando afastá-los. Vocês creem que poderiam persuadir Moisés a se afastar da presença de Deus, onde ele esteve e o viu? Não, Senhor. Não. Nós não tiramos disso ou acrescentemos a isso. Deixemos do jeito que o Senhor disse. Não queremos uma denominação, não queremos nenhuma organização, não queremos malícia, não queremos problema. O que queremos é Deus e Deus é a palavra. Agora vejam tudo isso. Quando você vê que chamam até de seita, não, isso é uma seita religiosa e até mencionaram o nome desse ministério. Você já pode ver que é um ataque direto. Já começa assim, falando já abertamente contra a grande carpa catedral e do ministério. Por isso temos que estar com nossos olhos espirituais bem abertos, porque ele diz que enganaria se fosse possível os escolhidos. Mas os escolhidos não serão enganados. Eles estão seguindo tudo que foi falado de que numa grande tenda catedral estaria se pregando e dando a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual os trovões estariam dando a conhecer e dando à igreja noiva a fé de rapto. Agora ele aí, pois manda inclinar a cabeça, veja na oração, ele diz, ó Deus, olho com o olho espiritual, tento ver o que está acontecendo, veja a tua palavra, como tem sido vindicada, como tem sido provada, desde 33 anos atrás, aqui no Rio, o que tu disseste, e aqui está, 33 anos depois, e tu estás fazendo exatamente o que tu disseste, Senhor. Longe esteja de nós tentarmos diminuí-la, ou tentarmos aumentá-la, apenas conservá-la, do modo que a fizeste, simplesmente caminhar humilde e seguir. Estes são, Senhor, os que entregaste ao ministério, além de todos os que dormem de lado a lado da nação ao redor do mundo. Os cemitérios aqui abrigam muitos dos que esperam, benditos santos.
benditos santos, mas é como foi dito, nós, os que ficarmos vivos, não impediremos os que dormem. A trombeta soará, e os que morreram ressuscitarão primeiro, então seremos arrebatados juntamente com eles, quando a glória de Deus estiver sobre a terra. Esconderá do mundo a igreja, nem mesmo verão quando ela partir. E ele escreve, à direita a trombeta soará, e à esquerda, em cima, um pouquinho onde começou a frase, desenha uma estrela de Davi e escreve, vejo com olho espiritual. E nessa parte completa para cima, desenha uma pedra angular às eras e escreve, na era da pedra angular, na dispensação do reino. Atrás do véu, no lugar santíssimo, no templo espiritual, em sua igreja. E desenha uma flecha para a pedra angular. Volto a ler. Na era da pedra angular, na dispensação do reino, atrás do véu, no lugar santíssimo, no templo espiritual, em sua igreja. Vimos, nessas curtas palavras, nessa conversa, este tema, o lugar de repouso da coluna de fogo, o lugar santíssimo. Esse é o lugar santíssimo, é o lugar de repouso, que é o templo espiritual do Senhor, o qual ele não esteve, esse tabernáculo de Deus composto por seres humanos, onde na alma de cada indivíduo está a coluna de fogo repousando, que continue repousando, Senhor, a coluna de fogo, a Shequina, em minha alma, em meu coração, e continue me guiando e me preparando para obter essa fé de translação. Crianças, jovens e adultos e anciãos, sigamos limpando o lugar santíssimo, a casa, para que ele fique aí repousado, sem limitações. O lugar de repouso da coluna de fogo, o lugar santíssimo. Foi para mim um privilégio muito, mas muito grande poder nessa ocasião dar a conhecer nessa conversa este ensinamento, o lugar de repouso da coluna de fogo, o lugar santíssimo. Nos veremos já às 10 da manhã. Primeiro Deus, aqui em Cayey, Porto Rico, na grande carpa catedral, na grande tenda catedral, e no horário dos diferentes países, na América Latina e no Caribe e demais lugares onde os satélites estão chegando com este sinal. O lugar de repouso, a coluna de fogo, o lugar santíssimo. Passem todos um dia cheio de grandes bênçãos e bom apetite com este alimento espiritual e bom apetite com o alimento físico também. Que Deus os abençoe e guarde a todos.